Bom dia a todos, eu me chamo Lara Rezende, sou orientada da professora Juliana e o tema que hoje eu estarei apresentando para vocês é sobre armazenamento de sementes. Começando então com o histórico da armazenagem no Brasil, que começou com um decreto em 1903, o decreto 1102, que regulamentava as atividades de guarda e conservação de mercadorias. Até a década de 30, então, os armazéns convencionais eram somente em portos. Entre a década de 30 e 50, expandiu-se os armazéns para o interior. E após a década de 30, então, teve-se a criação das companhias estaduais de armazenamento, como, por exemplo, a Copasa. Bem, então, o que seria o armazenamento? É o efeito ou ato de armazenar, guardar, juntar qualquer coisa em algum lugar de forma que seja possível resgatá-la, consultá-la, usá-la ou consumi-la posteriormente. E a definição de rede armazenadora de grãos, o que seria? É um aparelhamento destinado a receber a produção de grãos, conservá-los em perfeitas condições técnicas e posteriormente redistribuí-los. Então, esse setor de armazenamento, tem buscado inovações, já que surgem ao longo do tempo novas técnicas de construções e materiais estruturais. Então, está sempre em constante modificação e inovação, E o processo a granel, ele tem ganhado atenção com a diminuição dos custos, que a gente pode levar em conta os custos com sacarias, e ainda também a diminuição do volume armazenado, conduzindo, então, o emprego de grandes unidades armazenadoras horizontais. E pela elevada capacidade de armazenamento, estes silos horizontais têm sido cada vez mais introduzidos, principalmente por grandes empresas, essas que operam então com grandes volumes de produção e apresentam alta eficiência nos períodos de safra. Bem, como objetivos, então, a gente pode citar manter o produto bem conservado, com principalmente plantas de valor econômico, minimizar as perdas da qualidade física, fisiológica, sanitária, para posteriormente para realizar a semeadura e então ter produtos ao longo do tempo. E como vantagens, como por exemplo, na época da colheita, a oferta é superior à procura. O agricultor, então, pode efetuar um armazenamento adequado e aguardar até o momento em que a procura atinge um nível que possibilite a comercialização com maiores lucros. Então, fica a critério do produtor. O ambiente de armazenamento, então, necessita estar limpo e livre de presença de insetos e roedores. Sempre atentar a isso. E para fazer, vale ressaltar aqui que não é possível melhorar a qualidade dos grãos durante o armazenamento. Essa etapa a gente não melhora a qualidade dos grãos. Porém, a gente consegue minimizar as perdas, em função do armazenamento sendo realizado de forma adequada. Então, quais são os fatores que influenciam neste armazenamento? Fator umidade, temperatura e luz. A umidade é um fator principal da deterioração, sendo que quando tem aumento na respiração, aumenta-se a incidência de micro-organismos como fungos, então vai ocasionar em um baixo vigor, como também na perda da qualidade fisiológica. Outro fator que a gente deve controlar é a temperatura e luz, porque estes influenciam também no armazenamento, sendo que o fator luz e com temperaturas elevadas tem-se um aumento da respiração, o que acarretará em um aumento de micro-organismos e também insetos, ocasionando então em uma perda de vigor e de qualidade fisiológica, que é isso que a gente não quer, ao longo do armazenamento. A gente quer que as sementes mantenham sua qualidade. Então, sempre atentar a esses fatores. E então, um armazenamento a longo prazo, as sementes
deve estar em geladeira ou freezer, né? Em recipiente emergente a 4 graus, quando for armazenado a longos períodos de tempo. Pensando nesse armazenamento de sementes, a gente tem que pensar, né, na tolerância à dessecação, porque essa tolerância varia de espécie para espécie. E essa tolerância, então, é um fenômeno de preservação da integridade das membranas celulares que mantém a estrutura das membranas quando o teor de água atinge níveis inferiores a determinados limites. E essas podem ser classificadas, então, como sementes ortodoxas, intermediárias e recalcitrantes, que eu estarei explicando agora melhor cada uma delas. As ortodoxas, então, são as sementes que toleram a dessecação, podem ser armazenadas por longos períodos a baixas temperaturas, e são viáveis após a dessecação a níveis reduzidos de umidade. São aquelas, então, que alcançam sua maturidade na planta mãe ainda, com conteúdos de água relativamente baixos. Elas podem ser secadas artificialmente até baixos teores de água, sem sofrer dano e armazenadas por períodos longos, especialmente quando a temperatura é baixa. E condições de armazenagem com baixo teor de água e temperatura podem manter viáveis sementes por longos períodos. E a gente pode tomar como exemplo, então, soja, feijão, milho, girassol, arroz, cevada, trigo e ervilha. Outra classificação também são as sementes intermediárias, que seu comportamento pós-colheita são relativamente tolerantes à dessecação. Elas toleram até atingir um grau de umidade em equilíbrio com entre 40% a 50% de umidade relativa. E a longevidade das sementes relativamente secas decrescem com a redução de temperatura. A gente tem aqui como principal exemplo o café, que são sementes intermediárias, mas temos também ingá e mamão. Outra classificação são as sementes recalcitrantes. Essas são difíceis de controlar, pois são sensíveis à dessecação e um período de viabilidade, então, delas será curto. Essas são aquelas que, então, rapidamente, sua viabilidade são secas abaixo de um teor de água relativamente alto. Essas sementes, elas não podem ser secas por métodos tradicionais e não são bem armazenadas em condições normais de armazenagem. Como, por exemplo, então, o cacau, abacate, manga, cupuaçu, guaraná, gabiroba, seringueira e ipê. Essa classificação de ortodoxos, intermediários e recalcitrantes vocês vão ver na aula de tolerância à dessecação mais detalhadamente. Bem, então, a gente pode classificar, né, o armazenamento sendo convencional ou a granel. O convencional, ele utiliza-se como armazéns e ou depósitos, estruturas de construção relativamente simples, de alvenaria ou madeira, no qual na quase totalidade com o acondicionamento dos grãos em sacaria. E já o armazenamento a granel, os produtos eles não são ensacados ou encaixotados, sendo armazenados em armazéns, silos verticais, silos, bolsas ou galpões específicos para cada caso. Aqui, para exemplificar um armazenamento convencional, né, realizado, neste caso aqui em bags, mas também são realizados em sacarias, e o armazenamento a granel, que o grão ele está livre, né, dentro do armazém. Quais são as vantagens e desvantagens, então, de um armazenamento convencional? As vantagens: oferta de condições para manipular quantidades e tipos de produtos variáveis simultaneamente, tem uma permissão para individualizar os produtos dentro de um mesmo lote, e em caso de deterioração local, há a possibilidade de remoção do material. E já as desvantagens, tem uma perda de espaço, necessitando então de um maior espaço, né, para armazenagem, um elevado custo da sacaria,
é um dos principais fatores, né? O qual deve estar continuamente substituída por não ser material permanente. Então, a gente tem que sempre ficar atento às sacarias, né? Se tiver algum rasgo, alguma coisa, devem ser substituídas. E não são aproveitáveis, né? E um custo elevado de movimentação. Demanda muita mão de obra. Essas sacarias, então, elas sempre atentar que essas sacarias, elas devem ser armazenadas em um local seco, fresco, ventilado e longe de luz direta do sol, com temperatura ambiente menor que 25 graus e uma umidade abaixo de 70%, sendo necessárias para prolongar a qualidade dessas sementes. Então, sempre atentar em uma temperatura menor que 25 graus e uma umidade abaixo de 70%. Já o armazenamento a granel. Como vantagem, temos uma maior quantidade de grãos por área construída. O sistema de transporte para encher e esvaziar os silos é todo mecanizado e rápido. Facilita, então, o manejo dos grãos, possibilita pouca perda de grãos, caso seja armazenado corretamente. Os custos operacionais são mais baixos. Tem-se uma rápida construção das instalações. Utiliza-se menos mão de obra, porque o sistema é todo mecanizado. E facilita o controle de temperatura e umidade. Como desvantagem, a gente tem um alto custo inicial, cuidados nos danos mecânicos ao grão, atentar ao ângulo de repouso, exige mão de obra qualificada. As sementes pequenas, como por exemplo arroz e trigo, tendem a ficar mais compactadas, fazendo uma barreira na passagem de ar, e não há separação em quantidade e qualidade. Os armazenamentos de grãos ensacados apresentam alguns inconvenientes no cenário agrícola atual, como o elevado preço das sacarias, né, por não ser um material permanente, movimentação altamente dispendiosa, já que requer muita mão de obra, né, a gente pode comparar. Tem-se espaço, né, por unidade de peso de grãos armazenados e necessita de desensacar e reensacar o produto quando tiver passado por processo de secagem e outras operações. Contudo, apresenta baixo custo de instalação e ocorrem fermentações em um ou mais sacos de grãos. Estes sacos podem ser retirados sem haver necessidade de remoção de todo o empilhamento. Há também a facilidade de identificação e separação de lotes dentro da unidade. Então, quando a gente vai comparar, né, o convencional com o a granel, o convencional ele tem a sua facilidade por isso, porque se a gente detecta aqui, né, um bag, um saco, uma sacaria, que a gente vê, né, que os grãos estão deteriorados, a gente pode removê-lo simplesmente, não precisa remover o lote ou todas as sacarias naquele local. Já no a granel, a gente não tem como identificar só uma parte, né? A gente teria que remover todo, teria uma grande perda. E as embalagens, então? As embalagens são classificadas quando a possibilidade de trocas de vapor d'água com o ar atmosférico. Então, a escolha vai depender da umidade relativa, da temperatura daquela semente, da mobilidade de comercialização, né, qual será a destinação, o valor da semente, as características mecânicas da embalagem, disponibilidade do comércio, como também o período de conservação. As embalagens elas podem ser classificadas como permeável ou porosa, que são sacos de algodão, juta, papel ou telas de plástico, usadas em clima seco ou períodos curtos. Também temos a embalagem semipermeável, que permitem baixa passagem de água, polietileno, papel multifoliados, papel laminado, plásticos finos, em condições não muito úmidas, em um período curto. E a impermeável, que são vidros, recipientes laminados de fibra e alumínio, de latas, com teor de água para sementes, né?
entre 6 a 12% para sementes albuminosas e de 4 a 9% para as oleaginosas. Então, aqui são exemplos, né, de sementes armazenadas em sacos de papel, em big bags, em armazenamento de grãos para consumo ou sementes usadas em pequenas propriedades, em garrafas PET, isso aqui é pouco utilizado, né, assim, é mais para pequenas propriedades mesmo. Armazenamento de sementes em sacos de papel, propileno e algodão e junta. Esse aqui é muito utilizado para café. Armazenamento de grãos para consumo em tambores. E o empilhamento? Para empilhamento em secaria, né, deve-se manter boa ventilação nas pilhas e para possibilitar a circulação do ar também por baixo das pilhas. Nunca, então, essas pilhas devem estar em contato direto com o chão para não absorver a umidade do piso, né? Como a gente pode ver aqui. Os sacos devem ser dispostos em estrados de madeira, como eu disse anteriormente, não deve estar diretamente no chão, com uma altura mínima de 12 centímetros e, sempre que possível, deve-se limitar a altura das pilhas em 4,5 metros. Elas devem estar também afastadas do teto em pelo menos 1,5 metros e das paredes do armazém também. A gente pode ver aqui, ó, que dá para passar uma pessoa aqui, né? A fim de melhorar a ventilação e evitando a absorção de umidade e oscilação de oscilação térmica. Não deve-se colocar peso excessivo sobre os volumes de sacarias, que são seguramente armazenadas em pilhas ou altura máxima de até 15 sacos. Não se recomenda também as sacarias próximas a outros insumos, como adubo, sal, mineral, agroquímicos e combustíveis, que podem interferir na qualidade das sementes. E sempre atentar também à limitação, né? Como a marcação que vão ter, deve-se ter essa marcação, né? Nos armazéns, para o transporte aqui, para não ter perigo na hora que for fazer o empilhamento, não ocorra acidente, sempre atentar a essa faixa aqui também. Então, é isso que eu queria trazer para vocês sobre armazenamento. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada.